no livro do profeta Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 10. Diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gorduras de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viessem pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós o meu rosto. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Vamos orar uma vez mais, querido Deus. Lemos a Tua palavra, mas somente o Senhor é quem pode nos dar, ó Deus, a inspiração e a orientação, Pai, para que possamos meditar naquilo que nós precisamos ouvir de Ti, Pai. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos? Eu quero meditar com vocês. O tema que eu quero dar vai ser como uma pergunta. Estamos agradando a Deus? É uma pergunta. Se nós estamos agradando a Deus, estamos dando o fruto que Ele espera? Nós sabemos, irmãos, que no convívio geral, né, sempre nós fomos feitos para viver em comunidade. Quando se vive em comunidade, um vive em prol ao outro, né? A mãe procura agradar o filho procura agradar a mãe, e assim é uma, como diz, uma troca de favores, por assim dizer. Não achei a palavra certa, mas se completa, né? Um agradando o outro. E nós sabemos que no princípio Deus, Ele vivia só com os seus atributos. Ele até mesmo não era Deus, porque não tinha ninguém que o adorasse. E então Ele criou os anjos, e a partir daí Ele começou a ser adorado. E vemos que mais tarde Ele criou o homem, em Gênesis 1, o homem espírito. E posteriormente, em Gênesis 2, Ele criou o homem do pó da terra. Com qual objetivo? Esse objetivo de ter companheirismo com o homem, com o objetivo de ser adorado, com o objetivo de repartir a sua glória com o homem. Mas sabemos que não demorou muito, o pecado entrou e jogou tudo por terra, aquele bom companheirismo que Deus tinha com seus filhos, com Adão e Eva. Então vemos, irmãos, que Deus vem caminhando dessa forma a ter companheirismo, a ter essa comunhão com o ser humano. E nós, por nossa vez, se há um desejo que eu creio no coração de um verdadeiro cristão, é em agradar a Deus. Porque Ele já fez tudo o que poderia fazer de bom para nós. Se começarmos lá no princípio, nós vamos ver que quando Ele fez primeiro o homem espírito, certo?
Depois ele fez a terra, todas essas coisas maravilhosas que nós vemos. E então ele fez o homem uma alma vivente e colocou esse espírito dentro do homem. Para quê? Para o homem governar sobre toda essa maravilha que Deus tinha feito. Deus compartilhou o seu poder, o seu reinado com o homem. Tanto é que nós sabemos que Adão ele deu nome, melhor dizendo, para todos os animais, e ele dominava sobre toda a natureza. Até quando o pecado entrou e colocou tudo, como diz, por terra. Mas mesmo assim vemos que Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre está em busca do homem. Quando no princípio nós sabemos que Deus, no final do dia, no cair da tarde, Deus descia e tinha companheirismo com Adão. Ou seja, se completavam. Por certo, comentavam sobre a criação que Deus fez, e assim tantas maravilhas que Deus tinha feito. Mas um dia, se puder achar um lencinho para mim que eu não trouxe, mas um dia Deus chegou e não pôde mais encontrar o homem no lugar em que ele estava, porque o pecado entrou. Veja, eles foram expulsos do jardim do Éden, sim, mas Deus proveu um sacrifício para que pudesse trazer de volta esse homem caído. Deus matou um cordeiro, Deus traçou ali um plano de redenção para redimir esse homem que havia caído. Claro que com a queda já não se tinha mais aquele companheirismo como tinha no princípio. O homem, para poder se achegar a Deus, ele chegava através de um animalzinho, através de um cordeiro, porque alguém tinha que morrer pelo pecado. E Deus proveu esse meio, que foi o cordeirinho, que morria em lugar do homem. Então, se fôssemos ver no início, imaginar no início, como que o homem se achegava diante desse cordeiro? Com reverência, com respeito, com temor, porque ele sabia que a maneira dele poder voltar com sua consciência tranquila, era oferecendo esse cordeiro, que era um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, sem quebradura, mas era um cordeiro perfeito. Mas passou-se o tempo foi passando, e aquilo foi se tornando algo natural, acostumando, vindo trazer o cordeiro, já não se examinava direito, já não se importava se o cordeiro não tinha quebradura, se o cordeiro não tinha mancha, não tinha uma sarna, alguma impureza, porque, afinal de contas, o sacerdote tem tantos cordeiros para sacrificar, não vai poder inspecionar de forma tão rigorosa a pegar o defeito. E foi fazendo aquilo de forma manual, de forma automática, como nós diz no piloto automático. E Deus repugnou aquilo, porque eles estavam fazendo aquilo sem sentimento. Eles não estavam vindo ali com esse desejo de agradar a Deus, oferecer algo agradável, mas eles vinham como um ritual. E como eu disse no princípio, não vamos fugir da minha linha. Se há algo primordial na vida de um cristão, é esse desejo, agradar a Deus. Se o casal quer ter um bom relacionamento entre ambos precisam um agradar o outro. Não adianta um querer que o outro seja o açúcar no café dele, não vai dar certo. Tem que ser recíproco, tem que ser dos dois lados. Não é assim? Agora, Deus, por sua parte, já fez
tudo que poderia fazer em nosso favor, e às vezes nós não vemos. Primeiro, como dissemos, fez toda essa criação magnífica, e por último fez o homem, a sua obra-prima, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Colocou-ele no jardim do Éden. Como diz o profeta, ele não tinha necessidade de alterar nada, mas infelizmente deu ouvido a Satanás e o pecado entrou. Feriu a santidade de Deus. Deus, por sua vez, sentiu compaixão do homem, e ali ele proveu um sacrifício. Então vocês tragam um cordeirinho, ofereça pelos vossos pecados, e eu vou vos aceitar. Como você imagina que Abel ofereceu o sacrifício? Em temor, em reverência, por isso foi aceito. Mas o tempo foi passando e, como nós sabemos, aquilo foi se tornando algo mecânico. E Deus disse: já estou cansado. Não há sentimento. Porque há pessoas que pensam, bem, por que Deus fez então o homem da forma que fez? Com o livre-arbítrio, sabendo que poderia pecar, sabendo que poderia cair. Deus não poderia ter evitado. Só se Ele fizesse nós de forma robótica, programado. Como um gravador, como um toca-fita, você liga ali, vai rodar o hino que você quiser. Claro que Deus podia fazer os anjos de forma programada. E eles estariam ali cantando santo, santo, santo é o Senhor Deus, mas sem sentimento. Por programação. Poderia também fazer nós da mesma forma, programados, mas haveria algum sentimento? Não. Por isso, a Bíblia diz que o Pai busca os tais que o adorem em espírito e em verdade. Às vezes nos enganamos a nós mesmos quando viemos à casa de Deus, irmãos. Às vezes Deus sente a repugnância, porque não há sentimento, se acostuma. Não há esse desejo, essa preocupação em agradar a Deus. Lembra que eu falei, o esposo, a esposa, o pai e o filho, e assim por diante, é recíproco. Ou seja, dos dois lados. Ambos têm essa preocupação de um agradar o outro. Que tal só o marido querer ser agradado? Só o filho querer ser agradado, como às vezes tem, né? Não dá certo. E dessa forma, Deus, já de antemão, já fez a sua parte. De antemão, Ele já começou nos dando tudo o que tem de bom. Fez o homem, colocou de forma perfeita, não havia necessidade de alterar nada. Caiu, proveu um sacrifício. Se tornaram mecânico com o sacrifício. Quando era um sacrifício que apontava para Cristo que um dia viria. Deus espera que nós tenhamos a consciência que nós não estamos aqui, como diz o profeta, somente para criar nossos filhos, nós não estamos aqui somente para ir trabalhar, voltar em casa e assim por diante, mas nós estamos aqui por um objetivo. E a pergunta é, estamos nós agradando a Deus? Estamos num período de tempo passando por essa terra. Qual é a marca que eu vou deixar? Se Deus se irou dessa forma com o povo do Velho Testamento, Ele ainda não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda procura frutos. Ele ainda procura aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E o anjo saiu para marcar na testa aqueles que gemiam por causa da abominação. Não é para aqueles que estavam conformados. Deixa eu ler aqui em São João, capítulo 15. Quero ir lendo e nós vamos interagindo com as Escrituras. São João, capítulo 15. Jesus diz assim: eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira.
e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então o que limpa? É a palavra. E o Pai procura quais são os ramos? Que dão fruto. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. O fruto, ele é produzido através do galho. É através da minha vida no dia a dia, é através da minha adoração que ele é adorado. É através da minha vida que ele é representado. Por isso que as Escrituras dizem que nós somos cartas, epístolas, escrita e lida por todos. Nós somos, diariamente, irmãos. Porque você já percebeu, o ímpio pode fazer o que até virar de ponta cabeça, se puder. Está tudo certo. Mas o cristão, se der um risbalão, é porque não é para nós fazer isso mesmo. Nós estamos aqui para representar o nosso reino. Nós estamos aqui para dar frutos. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Ele já tem nos agradado, Ele já tem feito a sua parte, Ele já tem nos dado promessa, que não nos deixaria sozinho, não vos deixarei órfão, estarei convosco e em vós todos os dias até a consumação do século. Ele nos deu a promessa de segurança. São João 3, capítulo 14, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem nos prometido uma vida eterna. Agora estamos nós ligados nessa oliveira, como disse Jesus. Videira, melhor dizendo. Estamos nós ligados na videira verdadeira para dar os frutos? Ou estamos ali desligados, ou estamos ali infrutífero? Não, irmãos, eu creio que o desejo de cada cristão, você quer estar ali? Agrade a Deus. Você quer permanecer, vou citar um exemplo, permanecer no trabalho que você está? Agrade o teu patrão. Você quer receber um elogio do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, assim por diante? Agrade. Cumpra com o teu papel. E Deus, como que nós podemos agradar a Deus? É lhe servindo, lhe obedecendo, dando um testemunho genuíno, é adorando-o em espírito e em verdade. Não estamos aqui, como disse o profeta, só para criar nossos filhos e assim por diante, fazer número, mas estamos aqui por um objetivo, e Deus é real, irmão. Deus é real. Por isso vale a pena, irmãos, nós realmente beliscar as nossas consciências. Lucas 13, 6, como eu disse, vou lendo, aqui diz assim, a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar fruto, não o achando. Disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa a terra inutilmente? E respondendo ele disse-lhes: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandará cortar. Será que ficou isso aqui só por uma parábola de Jesus? É uma parábola, mas é algo tão direto, né? Há 3 anos venho procurar fruto, não encontro. Por que ocupa a terra inutilmente? Corta. Coloca outro no lugar que dê valor. Mas nós vemos sempre a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo intercedendo, dizendo: deixa mais esse ano. Eu vou cavar, vou adubar. Quer dizer, eu vou tratar mais de perto com Ele. Eu vou estar mais pertinho dEle para ver se dá fruto. E se der fruto, ficará. E se não, será cortado.
Nós vemos, irmãos, que Deus, Ele tem um cuidado especial pelo seu povo. Isso, irmãos, é algo que deve causar em nós um agradecimento, uma gratidão, um desejo de adorar-lhe, de agradar-lhe. Você veja nas Escrituras que quando ele estava prestes de ele ir à crucificação, Pedro ali, todo animado, dizendo, não, Senhor, eu vou contigo até a morte, se for necessário. Jesus sabia, disse, Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não se desfaleça. E antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes você vai me negar. Mas quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Quer dizer, ajuda os teus irmãos. Nós vemos esse acompanhamento de Cristo, quando Ele ressuscitou, mandou avisar os discípulos, e em particular a Pedro, que eu ressuscitei e vou adiante deles para a Galiléia, e lá eles me verão. Foi ter um particular com Pedro, para animá-lo, encorajá-lo. Por isso, da parte de Deus, nós nunca veremos falha. Mas a pergunta é, estou eu correspondendo? Estou eu agradando a Deus? Porque é Ele que nos colocará lá. É se nós estivermos ligados na oliveira que nós poderemos produzir o fruto. Temos que estar ligados nele. Como a Bíblia diz que nós éramos zambujeiro bravo. E os galhos da oliveira verdadeira Israel foram cortados por causa de nós. Disse Paulo, não te glories porque você foi enxertado. Né? Fomos enxertados pela graça de Deus. E quando nós vemos, lembrando do que disse Martinho Lutero, ele disse, quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Deus, não vejo como me perder. Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia. Eu estou lendo o livro das eras, e ali na era de Sardes, o profeta, creio que na era de Sardes, o profeta fala da salvação comum, da salvação especial, dos 144 mil, das almas debaixo do altar e assim por diante. E aí ele diz que há pessoas que nunca tiveram o nome escrito no livro da vida. Há pessoas que tiveram o nome escrito no livro da vida e foram riscados. Por que foram riscados? Porque não agradaram a Deus. Por que foram riscados? Porque foram maus para o povo de Deus. O profeta diz isso. Porque quando os justos forem ser separados lá no juízo final, Jesus dirá, quando a dos meus pequeninos fizesse, a mim o fizesse. São pessoas que fizeram bem para a noiva de Cristo, por isso tiveram os seus nomes no livro da vida, por isso entraram. Veja o valor que Deus dá para mim e por você. Nós servimos a Deus, pela graça de Deus, o Evangelho chegou até mim e até você. Servimos uma mensagem que nos tirou do enleio denominacional, que prepara o povo para o rapto, para a noiva. E a nossa posição é tanta que se alguém for bom por você ser um cristão, a pessoa será salva. Não há desejo, porventura, em nossos corações de agradar literalmente a Deus, porque foram esses homens que deixaram o seu nome cravado na história, homens que literalmente andaram com Deus e agradaram a Deus, tinham companheirismo. Como a Bíblia fala de Enoque, que Enoque andou com Deus e encontrou o testemunho do que agradar a Deus e não foi mais visto, porque Deus para si tomou.
Deus teve os seus grandes homens que realmente se posicionaram, que deram prazer a Deus. Como Jó, a Bíblia refere-se a Jó dizendo que ele era um homem temente e desviava-se do mal. Então, irmãos, o segredo está aí. Senhor, que eu possa te agradar com a minha vida. Que eu possa reconhecer o valor que o Senhor tem depositado para mim. Que eu possa reconhecer o valor, que algo precioso que o Senhor tem me colocado. Com a esperança, né? Sabemos que fazer parte do povo da noiva, que não passará pela grande tribulação. Veja, irmãos, a eleição, nós sabemos, ela foi pelo pré-conhecimento. Deus predestinou nós antes da fundação do mundo, mas pelo pré-conhecimento. Veja, Jacó e Esaú. Esaú nasceu com direito da primogenitura, com direito das bênçãos, mas não valorizava. Não estava nem aí com as coisas de Deus. Tinha o direito, como nós temos o direito, de ser raptado, porque nós estamos na mensagem da hora. O grão original foi plantado ali no Pentecoste, e como o Umbrano nos ensina, e no período das eras ele morreu, apodreceu. A mensagem não se era mais vista, a Bíblia não era mais vista, foi morta, mas começou a brotar com Lutero, Wesley, os pentecostais, e hoje de novo nós vemos o grão, a mensagem que Deus nos enviou para nos trazer para dentro das Escrituras, para sermos como o grão original. É um privilégio que nós temos. Mas Esaú não se importava, por isso Deus disse: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Era questão de tempo Jacó conseguir. Era questão de tempo. Esaú ficou bravo com Jacó, mas não deveria ter ficado bravo, porque ele vendeu. Jacó teve que dar um jeito para conseguir a bênção, mas Deus permitiu, porque a bênção era dele de qualquer forma. Porque ele vendeu. E a Bíblia diz que depois ele buscou com pranto de amargura, mas não encontrou lugar de arrependimento. Veja, irmãos, aí está. Quando os 12 espias foram mandados para espiar a terra, para ver, disse Moisés, vejam se a terra é boa, se é forte, é magra. Espiem, já estavam próximos. Deus tinha prometido, mas veja que no decorrer do caminho, eles o que sabiam fazer era murmurar. Não era agradar a Deus, mas era desagradar. O que eles sabiam fazer era murmurar. Deus tinha, veja bem, irmãos, Deus tinha tirado eles com mão forte. Deus tinha enviado um profeta, Moisés, que tirou eles de lá com mão forte, abriu o Mar Vermelho. A coluna de fogo ficou entre eles e o povo do Egito, como diz a Bíblia, a ponto que o Egito não se achegou por toda a noite. Eles puderam passar o mar em seco. Mas isso não adiantou. Eles tinham o maná. Em vez de eles serem agradecidos, agradar a Deus, eles murmuravam. Chegou a hora da prova. E foram fazer a averiguação da terra, para ver se ela realmente era boa, e voltaram dizendo, sim, a terra é boa. Terra boa, produz leite e mel realmente, aqui está um fruto, um cacho de uva, mostrando que a terra ela é muito boa. E o povo se alegrou, mas não demorou muito para eles dizerem, mas nós não podemos possuir a terra. Porque os homens lá são gigantes, as cidades muradas, não há condição em nós. Eles estavam olhando para eles. Mas a Bíblia diz que Josué
falou: subamos animosamente e possuamos a terra por herança. E disse mais: se Deus se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. A questão estava ali: se Deus se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. E aí Deus disse: jurei na minha ira que eles não entrarão no meu repouso, salvo Josué e Calebe, porque neles houve um outro espírito. Sabe o que disse o irmão Branham? Eles tiveram os seus nomes riscados do livro da vida, como Judas teve. Estiveram na divisa. Era só saber, quem tem me trazido? É a minha capacidade? Não. Quem abriu o mar vermelho foi quem? Foi Deus. Quem enviou o profeta foi quem? Foi Deus. Então a questão é Ele. Agora eu tenho que fazer o quê? Simplesmente fazer a minha parte, agradá-lo, estar na mão dEle. E como Ele vai colocar lá? Eu não sei. Eu também não sabia como que Ele iria abrir o mar vermelho, mas Ele abriu. Mas eles eram totalmente de mentes naturais. A Bíblia diz que a fé deles não misturou com a pregação do Evangelho. Não. E aí Deus disse: 40 dias eles espiaram a terra, 40 anos eles vão ficar dando volta nesse deserto, até que todos aqueles incrédulos morram. São exemplos que nós aplicamos em nossas vidas. O que nós temos feito com o que temos recebido? Valorizado? Pegado com garra? Ou estamos como esses 10 espias? Levando de qualquer forma? Vivendo uma vida que não agrada a Deus? Não, irmãos, eu acho que acabou o tempo de brincarmos. Eu tenho essa preocupação, eu creio que o verdadeiro cristão tem essa mesma preocupação em agradar a Deus. E Ele nos colocará no rapto. Enquanto muitos têm desagradado e terão os seus nomes riscados, porque Deus não mudou. Se Judas teve um nome riscado e aqueles 2 milhões de pessoas teve um nome riscado, Deus não mudou. Segue tendo gente com o nome riscado, mas segue tendo pessoas que estão sendo capacitadas por Deus e que serão colocados ali no arrebatamento. Amém? Vamos em frente, irmãos, com esse objetivo: agradar a Deus, viver para Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Querido Deus, eterno e soberano Pai, a Tua graça, ó Deus, é que nos mantém nesse caminho. Foi o Senhor, ó Pai, que colocou o povo de Israel na terra da promessa, aqueles que creram em Ti. E será o Senhor, ó Deus, que nos colocará no rapto, Senhor. Que dia será este, Pai? Quando, num estalo, nós sentirmos que estamos do outro lado, Pai, contigo. Por isso, ajuda-nos a Te agradar, Senhor, a viver uma vida pertinho de Ti. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, seja com cada um dos nossos irmãos que tem nos acompanhado pela internet, como também esses que estão aqui, ó Deus, na audiência, e aqueles que o virão, Senhor. Que possamos, ó Deus, saber que aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará. O Senhor não fracassou, o Senhor não falhou. O Senhor é capaz de nos colocar lá. Simplesmente precisamos estar no nosso lugar, Senhor, Te agradando. E assim como Josué e Calebe entraram, nós um dia entraremos no rapto, Senhor. Pela graça, Senhor, ali estaremos. Seja com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo.